Olá, meus queridos, vamos continuar aqui então nosso estudo na primeira carta de João. Sou o pastor Ramon, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Baixo Guandu. Estou gravando esse vídeo no domingo, né? Eu tenho soltado 2 vídeos por dia, um às 8 e outro às 17 horas. E já estou aqui preparado para o nosso santo culto, né? Se você é da região aqui, todos os domingos às 18 horas nós temos aqui o nosso santo culto. Mas vamos lá, hoje agora então nós vamos capítulo 2 da primeira carta de João, versos 24 até 28. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permaneceis nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Que o Senhor nos abençoe e nos guie em mais esse momento, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, então, nosso último encontro, nós vimos aqui, João fala do caráter dos falsos mestres, né? Eles são anticristos, pessoas que negam a Jesus e acabam com isso, pervertendo a fé e propagando a maior arma que Satanás tem, que é o erro religioso. Esses homens, queridos, foram profetizados. Daniel fala a respeito dele, os apóstolos falam sobre ele. O próprio Cristo fala desses que viriam como lobos por sobre a igreja com o objetivo de enganar os crentes. Agora, João vai falar a nossa arma contra eles. Se a arma de Satanás contra os crentes é o erro religioso, propagado pelos anticristos, os falsos profetas e os falsos mestres, a arma do crente para não cair nesse engano é permanecer na doutrina e no Espírito Santo. É isso que João vai falar. Aliás, irmãos, permanecer é uma palavra-chave na primeira carta de João. Ela vai aparecer 24 vezes, né? Essa palavra permanecer. Ou seja, o que isso nos ensina? O verdadeiro crente, ele permanece firme. É o inseguro que cai. É aquele que não tem certeza da doutrina, cai, que não tem firmeza. Mas agora o crente, ele permanece. Ele mantém-se firme na doutrina e não cai assim no erro de Satanás. Queria fazer algumas notas então nesses versos. Olha como é que João começa nos mostrando esse segredo para não ser enganado. Ele diz assim, verso 24: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. O que João está falando? O que esse povo ouviu desde o princípio? Ele está falando do Evangelho, aquele que é ouvido no momento da nossa conversão, qual Paulo fala e diz como um instrumento sem o qual não há conversão. Ou seja, a vida cristã, a vida do crente começa quando ele ouve o Evangelho, quando ele apercebe-se que é pecador, que está debaixo da ira e necessita de Cristo. Então, o que João está dizendo é assim, olha, permanece nisso, não siga novos ensinos, porque está cheio de ensinos falsos aí, pessoas que querem perverter aquele evangelho simples, que nos chama de pecador, que coloca por sobre nós um destino natural ruim, mas que com a vinda de Cristo, com o lavar regenerador do seu sangue, as portas dos céus estão abertas. Então, mantenha-se nesse evangelho simples, que fala da salvação pela fé, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mantenha-se nisso. Não se deixe levar por aquilo que os falsos pregam, né, meus irmãos? O mundo tem muitas novidades e às vezes o evangelho puro, simples, fica parecendo algo, para alguns, né, algo antiquado. E as pessoas insistem em querer mais. E não, nós queremos novidades, queremos coisas mais palpáveis, né? Muitas igrejas hoje voltando para os ritos do Antigo Testamento, porque eles eram mais palpáveis. Bom, João está falando assim, olha, você quer vencer o maligno, quer vencer o inimigo, permanece firme no Evangelho, puro e simples. Trocando miúdos, não inventa moda, né? Mantém naquilo que a Escritura diz,
que com certeza é isso que vai te segurar para não ser enganado. E aí o verso 24 continua com uma promessa barra constatação, né? Eu creio que é mais uma constatação. Verso 24 diz assim: se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecerei vós no Filho e no Pai. Se lembra, se você está acompanhando desde o início, capítulo 1, versos 1 e 4, o mesmo João lembrou que a firmeza doutrinária gera comunhão com Deus. Se eu me mantenho firme na doutrina apostólica, eu tenho comunhão com os apóstolos, consequentemente comunhão com Deus. Já a falsa doutrina nos afasta de Deus. E olha, não se engane, querido, todos têm uma doutrina, todos. Até mesmo aqueles que falam, não, a nossa igreja não tem uma doutrina. Não, todo mundo tem uma doutrina, certa ou errada. O mundo tem a sua doutrina. Doutrina é um conjunto de valores, asserções, um conjunto de leis escritas ou não, que regem a vida de uma pessoa. Então todo mundo tem uma doutrina a seguir. O problema é que alguns nem sabem que estão na doutrina errada. Essa é que é a questão. Por isso que a gente precisa permanecer firme no Evangelho simples de Cristo. Porque se não nos mantivermos assim, podemos inegavelmente ir para longe de Deus sem às vezes nem perceber, imaginando que estamos próximos, quando na verdade estamos distantes. O verso 25 ele fala do peso da doutrina. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Olha o peso disso, mano. Tem muita gente que acha que doutrina é uma questão de gosto. A igreja tal prefere essa doutrina, a igreja tal prefere essa doutrina. Irmão, doutrina é questão de vida eterna. Não é só uma questão pessoal ou de algo que me... Tem muita gente que diz assim, você tem que ir para uma igreja onde você se sinta bem. Uma doutrina que te faz sentir bem, ela está errada. No sentido de que, olha, o verdadeiro evangelho fala que você é pecador, que você carece da glória de Deus porque você caminha para o inferno. Então o Evangelho, ele tem sim a felicidade de nos apontar Cristo como o perdão dos nossos pecados, mas até quando nós olhamos para Cristo, nós vemos uma obra feita a duras penas, né? Jesus Cristo morreu, foi sacrificado na cruz, né? Morreu ali por nós, em nosso lugar, na nossa substituição. Então, se você for para um local onde você só se sente bem, com certeza você está no caminho da doutrina errada. Não é isso. Não é isso que nós seguimos. Essa promessa que ele fala aqui, João ouviu da boca de Jesus. Lá no Evangelho de João, ele registra, capítulo 8, de 30 até 32, que se o crente permanece na palavra de Cristo, ele é um verdadeiro discípulo de Cristo. E ele termina com aquela frase muito conhecida hoje, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho de Cristo. A palavra de Deus. Se a igreja abandona a sã doutrina que vem da palavra de Cristo, ela abandona a promessa. Se seguir opiniões é deixar o prêmio de lado. Nós só encontraremos o prêmio se mantivermos firmes na palavra do Senhor. Doutrina não é questão de gosto. Doutrina é questão de salvação, de vida eterna. A nossa salvação é em Cristo apenas, mas nós encontramos ela. E o próprio texto, leia lá João 8, de 30 a 32, como você vai perceber que permanecer na palavra é permanecer em Cristo, o autor da salvação. Depois, no verso 26, ele dá um motivo desse chamado para a doutrina apostólica. O verso 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Tá? Voltando aos falsos mestres. Dizendo, olha, esses falsos mestres estão querendo enganar. Isso é uma advertência para quem gosta de seguir muitos famosinhos na internet aí, né? Tem esse espaço aqui que eles têm muita coisa. Cuidado, porque talvez nem esses mesmos saibam que estão a serviço de Satanás. Já disse num vídeo e eu reitero, procure, se você quer navegar na internet, a minha dica é procure situações como essa aqui, pessoas que estão abrindo e expondo a Bíblia. Evita aqueles sermões muito emocionais, evita os famosos sermões coachings hoje, né, dito como coachings,
Aquele, se o cara abre a Bíblia, fecha e vai fazer vai falar de coisa. Não procura esses, não. É uma pena, porque muitos desses nem sabem que estão a serviço de Satanás. Estão enganando com falsas doutrinas. Depois o verso 27 mostra qual que é a nossa arma contra eles, contra o eu religioso. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção do Espírito, ele já falou sobre isso, que dele, o dele aqui é Cristo, recebeste, permanece em vós. Então nós já vimos que essa unção, ela nos permite conhecer o verdadeiro evangelho. Diferente do que muitos acham, né, que a unção do Espírito Santo é um movimento carismático. Não, a unção do Espírito Santo é o que permite conhecer o evangelho e ter a sua aplicação salvadora na minha vida. É o Espírito que nos confirma na verdade. Ele é a nossa segurança. Ele que garante que nós compreenderemos, que leremos e a compreensão salvífica chegará ao nosso coração. Ninguém compreende a Escritura a ponto de ter o seu coração tocado, inflamado mesmo, e um coração modificado, se não for pelo Espírito. E essa unção, ele repete de novo, essa unção é que nos deixa apto a compreender a verdade. Continua o verso 7. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Olha que interessante, olha a diferença disso para o que se diz ser unção do Espírito por aí hoje. A unção do Espírito é aquilo que nos direciona para o Evangelho, que nos faz compreender o Evangelho. João está dizendo que nós não precisamos de mestres? Não, lógico que não, senão ele nem teria escrito a carta, não é, gente? Se ele está escrevendo, ele está ensinando, ele está fazendo o papel de um mestre. Mas o que esse texto nos diz? Exatamente que o povo que recebe a unção do Espírito está apto a compreender o ensino. João está falando do cumprimento de Jeremias 31, 33 até 34, o qual eu queria ler para vocês aqui, que diz assim, está na minha tela aqui. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrareis. É disso que João está dizendo. João está falando do cumprimento dessa profecia. A ideia de que o verdadeiro professor é o Espírito Santo e ele está conosco. Se você está ouvindo essa série, por exemplo, e está compreendendo, está tendo o seu coração inflamado, não é por causa de quem está falando, mas é o Espírito que está conduzindo a esse mover. Coisa fantástica, coisa maravilhosa, gente. O Espírito Santo é o nosso professor. A sã doutrina, olha como é que ele continua mostrando, né? A sã doutrina, aprendida com o auxílio do Espírito, é completa. E isso aqui é um ponto muito importante. Verso 27, continua assim. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa. Ou seja, a doutrina evangélica ensinada, aquele que compreendeu o evangelho por meio da ação do Espírito não precisa de acréscimo. Por mais simples que o evangelho seja, a unção nos permite conhecer a verdade. O João está dizendo assim, olha, não escuta os falsos mestres que estão trazendo novidades. O Espírito, por meio do evangelho, te ensina o que você precisa saber. Você não precisa dessas novidades. Não escute os falsos mestres. Antes, mantenha-se firme. Termina o verso 7, começa o verso 28 assim, ó. Permanecei nele como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Se já aprendemos, não voltemos atrás, não vamos dar ouvidos aos falsos mestres. O evangelho é puro e simples, da forma como que não só os doutos, mas até os mais simples podem compreender o evangelho por meio do Espírito Santo. Ou seja, não dê ouvidos aos falsos mestres que trazem novidades. E aí ele termina mostrando um motivo. Para que eu preciso me manter firme contra as falsas doutrinas? Termina o verso 28. Para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança
e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Ele está falando de quem? Ele está falando de Jesus Cristo. Por que eu preciso me manter firme? Porque Jesus está voltando. E ele vem agora, ele vem como um juiz. Ele vem, enquanto os ímpios tremerão, ou enquanto os ímpios tremem, vamos dizer assim, nós temos esperança com esse retorno. Por que nós temos esperança? Porque permanecemos na sã doutrina. Seguimos as palavras dele, não envergonhamos o evangelho para não sermos envergonhados no último dia. Eu acho que muitos desses falsos mestres hoje não compreendem a gravidade disso. Aquele que envergonha o evangelho hoje será envergonhado no futuro. Por isso, irmão, eu tenho tanto apreço e tenho tanto medo da difamação do evangelho. Irmãos, os ímpios serão envergonhados pelas suas obras, pelo que fizeram com o evangelho. Não sejamos nós assim. Mantenha-se firme, pois existe um dia do juízo, e se você permanecer no evangelho, esse vai ser dia de bênção. Resumo, meu querido, nós podemos afirmar então que a segurança do cristão contra esse erro religioso, os falsos mestres, é essa persuasão interna do Espírito Santo, né? A unção do Espírito, falando por meio da palavra de Deus, que foi aquilo que nós ouvimos desde o princípio da nossa conversão. Essas duas coisas, a unção e a doutrina, elas são recebidas pelo crente quando ele se converte. Você percebe que desde o início, eu esqueci de detalhar isso também, né? Há quem diga assim que a unção, o batismo com o Espírito é um segundo momento, mas aqui ele está falando que não, isso é algo que a gente recebe desde o princípio. A partir do momento que nós recebemos a palavra, recebemos o Espírito, a partir do momento que nos convertemos, né, pelo meio da palavra, nós recebemos também o Espírito. Pela ação graciosa do nosso Deus, nessa unção nós permanecemos até o fim, até o último dia. E dessa forma o crente então ele aguarda confiantemente a manifestação do Senhor, ocasião onde os ímpios serão envergonhados, mas os crentes serão chamados a viver a Cristo. Então eu termino com algumas aplicações finais. Primeira, perceba que os crentes são chamados aqui a guardar a mensagem apostólica. O problema é que tem muita gente louca por novidade, não é? As pessoas hoje são afeitas a muitas novidades, mas é a velha doutrina que nos aproxima de Deus. É a Bíblia. Não adianta nós queremos buscar outras coisas, meus irmãos. As novidades, elas às vezes, e eu não estou dizendo que toda novidade seja ruim no sentido assim de nós podemos usar da nossa criatividade para o louvor da glória de Deus, mas quando isso nos afasta da boa e velha doutrina, nós estamos nos afastando de Deus. Segunda aplicação, não há salvação sem verdade. Veja bem, né? Nós precisamos da Bíblia. João fala de permanecer na verdade para não ser envergonhado no último dia. Então, sã doutrina não é uma questão de gosto apenas, é questão de salvação. Terceira aplicação, Cristo derramou o seu Espírito sobre os crentes e ele nos ensina sobre o certo e o errado. É isso que faz o crente permanecer na igreja, irmão. Mesmo com tantas dificuldades, com tantos embates, o que faz um crente permanecer na igreja? É porque ele entende. Ele entende que o certo e o errado, ele compreende, olha, é aqui na igreja que a palavra do Evangelho está sendo pregada. Você, meu irmão, olha, eu te digo, você não precisa de uma mega igreja. Você, querido pastor, você não precisa de uma mega igreja, você precisa ser fiel. Você não precisa, talvez no seu ministério hoje seja pequeno e você esteja, mas eu queria tanto uma igreja. Não, mas irmão, você tem que ser fiel. A unção do Espírito, ela não serve para você fazer shows ou grandes manifestações para que a igreja encha. Ela tem que te levar a ser fiel. Ore, meus irmãos, pelos pregadores. Ore mesmo para que eles sejam ungidos pelo Espírito e eles se guiem sempre pela verdade. E eu pergunto, como é que está a sua vida? Você é um estudioso da palavra? Você conhece a boa doutrina? Sabe, se aqui, eu quero que você se aperceba isso. Boa doutrina, o crente ele precisa estudar a Bíblia. Ele precisa estudar com espírito de oração. Se você percebeu isso aqui, chega, ajoelhe-se, ore, peça ao Espírito
que Ele te ensine cada dia mais. E eu espero com esses vídeos estar te ajudando a conhecer um pouco mais da sã doutrina. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guie e que continue falando pela palavra em nome do Senhor Jesus.